Boa noite, senhores. Como estão todos vocês? Olha, hoje eu tinha intenção de fazer um vídeo um pouco diferente, que era sobre a minha vida na Inglaterra, como é viver na Inglaterra. Mas acontece que hoje a rainha Elizabeth morreu, né? E então eu vou começar esse vídeo falando um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem algumas coisas interessantes que nós podemos abordar, como por exemplo a relação entre católicos com governantes protestantes, etc. E se der tempo, eu falo sobre a questão aí da minha vida na Inglaterra, ou eu deixo isso para uma outra ocasião, né? Então, nós não sabemos exatamente o que causou a morte da rainha, nós sabemos que 2 dias atrás ela estava se encontrando aí, inclusive com líderes do exterior. Imagino que tenha sido alguma coisa meio súbita e quem sabe um, um derrame, alguma coisa do tipo, né? Ah, a, o- a Inglaterra vai decretar 10 dias aí de luto, né? Os britânicos estão bem chateados, porque ela é bastante querida. A monarquia de forma geral, mas principalmente a Elizabeth, ela é bastante querida pelos britânicos. Na cabeça da vasta maioria deles, ela serviu de forma exemplar à Inglaterra. E para os cristãos, era um modelo de cristianismo. Agora, o que surpreenderia vários de vocês é que vários católicos neste país têm um afeto enorme pela rainha, beirando a idolatria, né? Como alguns ah, outros membros do império, do reinado aí da rainha, né? Então, e antes que alguns acusem, devem ser católicos de BGE, anglicanos convertidos, missa nova. Não, eu frequento simplesmente ambientes tradicionais e até os tradicionalistas britânicos, alguns deles sofrem desse mal aí, né? Basicamente, alguns estão inclusive quase que canonizando a Rainha Elizabeth, né? Uma vez que ela faleceu hoje, que é um dia importantíssimo, que é o dia que nós celebramos o nascimento da Virgem Maria, né? Então eles já enxergam isso como um sinal dos céus de que a rainha provavelmente se salvou, né? Então, assim, uma coisa muito utópica. Não estou dizendo, é claro, que a rainha se condenou, mas em princípio nós jamais podemos dizer que ela está no céu, uma vez que ela era líder de uma seita herética e cismática, né? E me surpreende ainda mais essa defesa ostensiva aí dos católicos pela rainha, pelo fato de que a rainha ela assinou a lei abortista que atualmente está vigente aí na Inglaterra, que permite abortos, se não me engano, até os 6 meses de idade, né? Eu fui corrigido por ou melhor dizendo, refutado por um advogado, inclusive bastante apreço por São Tomás de Aquino, que a rainha ela simplesmente estava assinando um documento que já havia sido decidido pelo parlamento. Então, se ela se negasse a assinar, seria efetivamente um golpe de Estado. Ele acha que isso é justificativo suficiente para que a rainha assinasse um documento ah, condenando os seus sujeitos que ainda não nasceram à morte, né? E a perda da visão beatífica, né? Algo completamente absurdo. Ela teria que ter se recusado a assinar esse documento e ela deveria ter sido deposta se essas fossem as consequências. O que mostra que, pelo menos neste momento, a rainha priorizou a sua posição do que a sua suposta fé cristã. E não é somente isso, né? A rainha, em diversos seus discursos aí, natalinos, etc., os britânicos gostam de comentar o tanto que ela mencionava Cristo, etc. Mas se você escutar os discursos dela, você pode procurar na internet, você verá que ela sempre foca na humanidade de Cristo, né? O fato de que Cristo era Deus não
é mencionado em nenhum dos discursos dela, porque muito provavelmente ela não quer ofender aí os britânicos muçulmanos, ateus, que é uma vastíssima porcentagem aí desse país, né? Então, ah, além do fato de que há certas sugestões de que ela era associada com pelo menos pessoas amigas do Einstein, que era um dono de um círculo de pedofilia nos Estados Unidos, né? O fato de que vários membros da família real são maçons, né? Então, a seita mais condenada pela igreja por encíclicas e afins ao longo do tempo. Então, isso nos faz ter muito temor pela sua alma, né? Então, como nós católicos devemos proceder? Enquanto católico, nós devemos, obviamente, rezar para que a rainha tenha se convertido no seu último momento, né? Isso é possível. Nós temos ali na Bíblia o exemplo de São Dimas, né, o bom ladrão, que se converte ali à beira da morte e Cristo promete a ele o céu, né? Então, a conversão nos últimos momentos é possível, ah, mas, em princípio, dado a situação dela, nós jamais podemos partir da premissa de que ela está ali no colo do Senhor, celebrando com a Virgem Maria, né? Então, me entristece muito ver essa idolatria dos católicos britânicos, né? Mas isso ocorre também, não é só aqui, né? Vi de alguns indivíduos aí no Brasil que são idolatrados por católicos e que tinham um catolicismo bastante questionável, né? Não citarei nomes para não causar uma revolta geral aí, né? Mas os senhores devem imaginar a quem estou me referindo, né? Indivíduos aí que já proclamavam a santidade da pessoa mal ela tendo morrido. Isso é um desserviço à alma dessas pessoas que têm certas dúvidas a respeito da sua santidade, que é na 99,9% de nós todos, porque se aquele indivíduo estiver no purgatório, ele precisa desesperadamente de nossas orações, né? Um indivíduo que se encontra no purgatório, ele sofre as mesmas penas físicas que o indivíduo que está no inferno, né? O fogo do inferno é o mesmo fogo que queima as almas no purgatório. A diferença é que elas têm ali ainda o consolo de saber que aquela pena ela é temporária, que eles terão a visão beatífica, enquanto as almas do inferno não terão, né? Então rezem não só pela Rainha Elizabeth, mas por todos aqueles que faleceram próximos de vocês, que vocês tenham, né, algum tipo de apreço, mas que tinham uma posição meio duvidosa em relação à Igreja Católica, né? Não há salvação fora da Igreja Católica, né? Isso é proclamado dogmaticamente na história da Igreja, não tenho o que discutir. Eu não estou dizendo aqui que somente católicos que foram batizados e estão praticando são salvos, porque tem casos, por exemplo, de ignorância invencível, mas se o indivíduo estiver vivendo a vida segundo a lei natural e com ignorância invencível, e se ele for salvo, essa salvação ela parte pelas graças obtidas pela Igreja Católica, né? Então, e com relação à legitimidade da rainha Elizabeth, né? Porque isso é algo que também vem à tona. Alguns diriam que a Inglaterra, né, que era um país católico e foi né, apostatou para o protestantismo, logo a Rainha Elizabeth seria uma usurpadora. Ou pior ainda, porque houve um certo momento na história, lá para o século XVII, que um rei, né, James, ascendeu ao trono e ele era católico, né? E ele foi deposto de forma injusta pelo simples fato de ser católico, né? 1600 e alguma coisa. E aí entrou essa linhagem aí da Rainha Elizabeth. Isso aí é um ponto interessante, né? Naquele primeiro momento, esse rei que foi colocado à força, ele era de fato um usurpador, e enquanto houve
ou melhor, houveram protestos e tentativas de atentado e grupos organizados tentando retomar o poder, né, etc. Todos esses reis que estiveram vivos durante esse período de conturbação, eles poderiam formalmente ser considerados usurpadores, tá? Porém, São Tomás de Aquino diz nas sentenças comentários às sentenças de Pedro Lombardo, que aquele, deixa eu ler aqui, porque está em inglês, então, deixa eu ver se é minha tradução. Comentário às sentenças de Pedro Lombardo, livro 2, distinção 44, artigo 2. Aquele que toma o poder pela violência não se torna um verdadeiro detentor do poder. Porém, quando é possível fazê-lo, qualquer um pode repelir esse domínio. A não ser, é claro, que o usurpador venha, com o tempo, se tornar o verdadeiro governador pelo consentimento de seus sujeitos ou pelo reconhecimento que foi dado a ele por uma autoridade maior, tá? Então, uma vez que é inegável que a Rainha Elizabeth e alguns monarcas antes dela têm uma aprovação unânime do povo britânico que a reconhece, ou melhor, a reconhecia como rainha, ela não é uma usurpadora, tá? Não foi ela que tomou o poder à força. E, enquanto chefe de Estado, nós devemos respeito a ela, né? Da mesma forma que, seja você petista, bolsonarista ou quem quer que você seja, a sua posição política, você deve respeito ao presidente Bolsonaro, não por ele ser Bolsonaro, mas ao cargo que ele ocupa, né? E eu não estou aqui defendendo república de forma alguma, eu sou monarquista, acho república algo maligno, mas é o fato que o Brasil hoje é uma república. Então, diz o quarto mandamento, né? São Tomás de Aquino nos ensina que o quarto mandamento, ele não diz respeito somente aos nossos pais, tá? Ele diz respeito ao pai, ao governo, né? Ao nosso país. Então, nós, enquanto católicos, e eu admito que eu muitas vezes me esqueço, deveríamos rezar pelo nosso país e pelo nosso presidente, né? Certamente pelo seu governo, que seja um governo bom, né? E por bom eu digo um governo que respeite as leis naturais e as leis divinas, né? E as implementem nas leis positivas, mas também no caso de um presidente protestante, como é o nosso caso, para a sua conversão, né? E como eu disse, é por isso que me entristece e me deixa, né, extremamente assustado quando eu vejo católicos aqui na Inglaterra que não rezam pela salvação da alma da Rainha Elizabeth, mas sim rezam pela, sei lá, pela sua entrada no céu, basicamente, né? Já celebrando, uma oração celebrativa. Uma coisa completamente absurda, né? Mostrando que não basta ser católico e muitas vezes nem mesmo tradicional para que a pessoa deixe de falar asneiras, né? Então, esse programa que eu estou usando aqui, ele não me mostra quanto tempo de gravação que está acontecendo. Mas eu acho que eu vou parar por aqui. Eu queria, então, né, abordar esse assunto, porque é interessante, né? É um evento importante no mundo, goste da rainha ou não goste da rainha. E eu acho que, né, para aqueles que não sabiam dessas questões aí relacionadas a como devemos lidar aí com governantes, esses episódios assim bem nefastos na vida da rainha, que agora os senhores estão aí bem informados, né? Então, rezemos pela alma da rainha para que ela tenha se convertido, lembrando sempre que Deus está fora do tempo, né? Ele é imaterial, atemporal, eterno, etc. Então, ainda que a rainha já tenha falecido, você ainda pode rezar pela conversão dela, não que ela vá se converter agora após a morte, mas a sua Deus, para Deus tudo é um eterno presente, né?
Então você pode aí rezar por ela agora, ainda que ela já esteja morta, né? Pela sua conversão. Então é isso. O próximo vídeo, ou algum depois dele, eu falaria um pouco aí sobre a vida na Inglaterra, né? E, e aí, semana que vem vai ser um pouco difícil ficar gravando vídeos, porque eu estarei em um congresso na Espanha. Né? Ficaria a semana toda lá. Mas se eu conseguir arrumar um tempo, eu, eu gravo alguma coisa. Então fiquem com Deus e até a próxima.